Boa tarde a todos. Tudo bem, pessoal? Vou me apresentar brevemente. Eu sou a professora Gislaine Andrade, mestre em Engenharia Biomédica, fisioterapeuta, pós-graduada em traumato-ortopedia, pós-graduada em dermatofuncional também. Então, antes de entrar aqui no tema, gente, eu sei que tem muito aluno aí, né? Estava ali sentada, meu marido falou, lembra de quando você se formou? Eu falei, lembro. Aí, meu Deus, a gente se forma com várias perguntas, né? Vai dar certo, não vai? Para que área eu sigo? Vou para dermato? E será que eu vou ganhar dinheiro? Então, vou falar brevemente o que aconteceu na minha vida, gente. Me formei em 2010, eu ingressei na faculdade não sabendo muito o que era fisioterapia, e durante os 4 anos da faculdade, eu olhava para umas meninas assim na sala e pensava, eu fazer fisioterapia, trabalhar com estética, que absurdo, nunca! E, enfim, quando eu me formei em 2010, o primeiro serviço que eu vou falar decente que surgiu para mim foi na área de estética. E lá estava eu, comecei a atender a parte corporal, criei gosto, né, pela área, e, desde então, não larguei mais. Então, já trabalhei com pesquisa, já trabalhei muito tempo dando treinamento, suporte técnico para uma empresa de locação, trabalhei muito tempo também atendendo pós-cirúrgico. Recentemente, eu voltei aos atendimentos, estava sentindo essa necessidade, né, de estar atendendo. Sou professora já há 6 anos, né, professora universitária, e é muito gostoso lecionar, mas é muito gostoso trazer a nossa experiência para dentro da sala de aula. Hoje é uma honra estar trabalhando com o querido professor Fábio Borges, que é uma referência aqui no Brasil em dermatofuncional. Então, ministro ali na pós da Estácio, na pós de dermatofuncional, os módulos de eletroterapia que envolvem criolipólise, radiofrequência, carboxiterapia, dentre outras técnicas inovadoras. E realmente é um prazer hoje estar aqui com vocês. Vou compartilhar um pouquinho sobre o conhecimento que tenho sobre radiofrequência. Quero agradecer ao CREFITO pelo convite e, principalmente, a Deus que proporcionou. Vamos lá. Que proporcionou essa oportunidade. Então, realmente, me sinto emocionada pelo momento. Há 9 anos na área de dermatofuncional, jamais imaginaria estar hoje aqui com vocês. E o meu marido sabe, quando o Fábio me chamou para trabalhar com ele, eu falei, Eduardo, senta no sofá. Daí Eduardo sentou, e eu tinha alguns sonhos na minha vida, gente, alguns sonhos. Fazer meu mestrado, eu queria ter um futuro promissor, várias coisas, e uma delas também eu queria ser concursada, eu queria ter uma cabeça tranquila para trabalhar com tranquilidade, sem ter preocupações, né, de ter a segurança do serviço, né? E, enfim, Deus me deu todas essas oportunidades. Eu fui concursada por 3 dias. Eu já estava dando aula, verdade, eu já estava dando aula, e passei num concurso em primeiro lugar, assim que eu terminei meu mestrado, ingressei, fui 3 dias, meu marido está ali, eu falei para ele, Eduardo, preciso falar com você, marido. Ele falou, fala. Sabe que acho que não é bem isso que eu quero. Daí ele falou, você tem certeza? Eu falei, tenho. Ele falou, então pede demissão. Daí eu fui no 3º dia do serviço, olha, eu quero agradecer o carinho que vocês me receberam aqui, né? Foi muito gostoso, mas para o meu propósito de vida, realmente eu preciso seguir adiante, né? Aqui não vai contribuir. E eu larguei meu concurso no 3º dia, voltei, gente, eu estava dando aula no curso técnico, não era nem faculdade, voltei para o curso técnico, dei estética, trabalhei um tempo, né, e depois de há mais ou menos uns 6 meses, o diretor da faculdade que eu me formei ligou, Gislaine, eu tenho uma turma aqui, agora vocês vão achar estranho, uma turma de biomecânica, porque meu mestrado foi nessa área.
você topa pegar? Tem 120, 130 alunos. Eu falei, topo, vamos lá então. E aí começou a minha jornada acadêmica nas faculdades, né? E muitas lutas, mas muitas vitórias. Então, gente, tudo com muito esforço, com muito carinho, com muita dedicação, com muito cuidado naquilo que vocês vão fazer. Eu fico feliz de estar aqui hoje, olhar para trás e ver que tudo o que aconteceu e que eu conquistei foi sem deixar sangue, sabe? Sem machucar pessoas. A gente não precisa disso, né? Então, nós, da dermatofuncional, que vamos atuar, sim, na área da estética, nós não precisamos falar que outro profissional não pode atuar. Tem espaço para todo mundo, só que cada um no seu espaço. Nós devemos saber onde nós podemos começar a atuação e até em qual momento eu devo, né, manter essa atuação, em que momento parar, né? E as áreas, né, os profissionais da estética, eles se somam. Então, deixo aqui, né, essa breve história, né, da minha vida. Espero que vocês que sirvam de inspiração, principalmente para os alunos. Não foi fácil, mas foi muito bom hoje, né, ter recebido esse convite, estar aqui com vocês. É um prazer imenso. Estava nervosinha, sentada ali, já peguei no microfone tantas vezes, tantos congressos, mas 50 anos é uma vez só, não é verdade? De aniversário. E uma honra realmente estar aqui. Obrigada, meus queridos. Muito obrigado, doutora Gislaine. Não acabou? Eu achei que tivesse acabado. Opa, eu tenho 23 minutos. Vou seguir em frente, posso? Então está combinado. Gente, vamos lá, agora eu vou falar um pouquinho sobre radiofrequência. Eu tentei resumir, porque ano passado eu resolvi fazer uma revisão de radiofrequência, né? E eu botei pouquinhos artigos, porque não ia caber tudo aqui. Enfim, mas é uma área que eu estou assim, bem antenada, né? Gente, para vocês terem noção, né, eu só tenho 9 anos de formada, mas eu acompanhei o momento da chegada da criolipólise aqui no Brasil, o momento da chegada da radiofrequência. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre como que foi esse momento inicial, né? Então, vamos lá. Então, lembrando, né, o professor já contou um pouquinho da história. Como eu vou falar de radiofrequência, eu trouxe esse slide sobre eletroterapia. Quem não lembra, né, lá na faculdade, de ter estudado que, na antiguidade, já se utilizava o peixe elétrico, né, para causar analgesia nos tecidos, né, analgesia no paciente que sentia dor. E o que aconteceu, gente? Vamos lá. Conforme foi surgindo, né, como que surgiu a área de dermatofuncional? Na verdade, o fisioterapeuta, ele estava se formando, ele percebeu que tinha um campo que utilizava muito a eletroterapia, que era o campo da estética. E logo ele pensou, poxa, muita eletroterapia, eu entendo bem de eletroterapia, o que eu vou fazer? Vou começar a atender a área da estética. Só que o físio, ele tem um diferencial. Ele não apenas entende da parte de embelezamento, ele entende da área de dar e devolver para o paciente funcionalidade. E aí começa a nascer a área de dermatofuncional. O fisioterapeuta que trabalha com a parte de embelezamento, mas também trabalha na parte de reabilitação, como o professor apresentou anteriormente, né? Então, aqui a resolução de 2009, estabelecendo a nossa especialidade. E o que acontece? Eu coloquei aqui a carinha de uns colegas do coração. Então, vou citar aqui alguns profissionais que contribuíram ricamente para a área de dermatofuncional. A professora Vilma Natividade, na área de pós-cirúrgico. A professora Flávia Scorza, né, então, autora do livro Terapêuticas em Estética. A professora Patrícia Froz, né, que recentemente criou um instituto de pesquisa. Para quem não sabe, ela é referência em radiofrequência no Brasil e no exterior. Então, hoje, os parâmetros que nós utilizamos de temperatura atingida com radiofrequência e tempo de aplicação foi um estudo da Patrícia Froz com coelhos. Então, ela é uma referência para o que a gente vai falar hoje aqui. A professora Elaine Guirro, que o professor citou anteriormente, e o meu chefe, né, Fábio Borges, um querido do coração, realmente um prazer trabalhar junto com ele hoje.
E, gente, aqui vem uma denominação do que seria a radiofrequência, né? Então, são radiações compreendidas aí entre 30 kHz e 3 GHz, com frequência em média de 0,5 a 1,5. E uma coisa interessante é que a radiação eletromagnética, ela não precisa de meio para se propagar. O que acontece? Se eu estou passando no meu paciente agora, aqui, a radiofrequência, vocês vão estar recebendo o campo eletromagnético. O efeito da radiofrequência, quem sofre é o meu paciente, mas vocês recebem também. Então, a gente tem que tomar um cuidado, porque tem efeitos teratogênicos. Então, mulheres grávidas não podem receber, não podem aplicar e não podem estar por perto. Ok? O que a radiofrequência faz? Ela gera calor. Então, quando ela passa, quando essa onda eletromagnética ela passa por dentro do tecido, ela encontra uma resistência, principalmente pelas moléculas de água, que possuem dipolos, né, um polo positivo, um polo negativo, e essas moléculas elas ficam girando, e o movimento dessas moléculas gera um calor. Então, a gente vai ver que os efeitos da radiofrequência estão associados ao calor gerado. Nós, fisioterapeutas, utilizamos as radiofrequências não ablativas. E aqui tem alguns exemplos, né? As radiofrequências não ablativas, elas são classificadas de acordo com o número de polos que elas apresentam. Então, deixa eu ver se eu acho ler isso aqui, ó. Radiofrequência monopolar, com 1 polo, bipolar, 2 polos, tripolar, 3 polos, hexapolar ou multipolar, com mais do que 3 polos. Então, aí, só para a gente entender uma classificação, a gente vai ver que todas vão ter o mesmo efeito sobre o tecido tissular, só que para tratar gordura, necessariamente tem que ser a radiofrequência do tipo monopolar, que vem com uma placazinha que a gente coloca de forma coplanar. Tá? Aqui, gente, a pergunta que todo mundo faz, professor, e aí, eu faço criolipólise ou criofrequência? Depende. Né? Então, radiofrequência, que está sendo mostrada aqui nessa imagem, Opa! Aqui. Radiofrequência vai tratar gordura e flacidez. Criofrequência trata também gordura e flacidez, só que nós temos muito pouca evidência científica. Então, recentemente, a Patrícia Frois terminou um trabalho, começou a publicar resultados parciais, mas ainda é pouco desvendado quais são as similaridades entre as tecnologias e quais são as diferenças. Criolipólise é um procedimento totalmente desenvolvido para tratar gordura, então totalmente diferente, tá bom, gente? E aqui algumas indicações, né, e contraindicações da radiofrequência, e a indicação aqui que nós vamos ver hoje é o tratamento de flacidez, rugas e linhas finas, e flacidez tissular, né? Então, flacidez de pele é o que a gente vai dar uma olhadinha hoje aqui. Estou falando rápido, né, gente? Queria ver se eu apresentava todos os slides. Aqui os benefícios do procedimento de radiofrequência. Ele é barato, ele não é ablativo, né? Não precisa entrar no centro cirúrgico. Ele é eficaz, e sabe o que é mais legal, gente? Que o resultado, geralmente, ele já vem na primeira sessão, e vocês vão entender por quê. Professora, mas na primeira, imediatamente, durante a aplicação, o resultado já é observado. Tá? Os efeitos biológicos atingidos pela radiofrequência são hiperemia, aumento da atividade do sistema parasimpático, efeito anticoagulante, diminuição da pressão arterial local, aumento da elasticidade do tecido e diminuição da elasticidade. Daí a gente pensa, nossa, 2 efeitos totalmente diferentes. Então, vocês vão ver que, se nós trabalharmos com a radiofrequência até 38 graus, ela torna o tecido mais maleável, né? Aumenta a elasticidade do tecido. Para eu tratar uma celulite, maravilha, maravilha. Agora, se eu faço uma radiofrequência e atinjo entre 40 e 42 graus, a radiofrequência ela gera uma tensão tecidual, ela aumenta a tensão do tecido. Consequentemente, esse tecido se torna mais rígido e diminui a elasticidade. Isso é bom? Isso é maravilha para a gente, né, mulherada? Para os homens também, né? Então, aqui, ainda alguns efeitos. Efeito de aumento do metabolismo, liberação de proteínas de choque térmico, eu vou falar daqui a pouco, e contração das fibras de colágeno. Tá? Estímulo, né, da neocolagênese e neoelastogênese e resposta de termorregulação. Vem aqui comigo, gente. O que é a contração do colágeno? Os alunos querem entender, né? Então, a gente lembra que o colágeno ele é uma fibra
proteica, né? Então, contém ali três hélices de proteína entrelaçadas, né? Então, elas estão aqui. E o que acontece quando eu faço a radiofrequência e atinjo os 40 ou até 42 graus da temperatura externa da pele, é que lá dentro dessa pele, na derme, internamente, a temperatura vai estar em torno de 60 graus. E 60 graus gera uma denaturação dessa fibra de colágeno. Sabe a fita de DNA? Parece a fita de DNA, só que são 3 hélices. E olha o que ela faz. Ela é enroladinha, na hora que atinge a temperatura, ela desenrola. Na hora que essa fita ela desenrola, o colágeno faz isso daqui, ó, a fibra encurta e aumenta o seu calibre, aumenta a densidade. E é isso que faz com que, no momento da aplicação, o efeito já seja observado. Aplicou direitinho, atingiu a temperatura, vai denaturar colágeno, ele vai contrair, vai encurtar e vai ganhar essa densidade, né? E, consequentemente, o resultado ele vem. Então, existe um resultado que é imediato, né? O efeito de contração ele é imediato. Só que, além desse efeito de contração, a gente tem um efeito de estímulo do fibroblasto, que estimula tanto a duplicação celular quanto a produção de colágeno. Então, a longo prazo, vai aumentar o número de fibras colágenas, né? Vai aumentar a produção de fibras colágenas e de elastina. A dosagem aqui, gente, é que está o ponto que vai interferir no resultado, né? Do resultado vir ou não. Se eu atingir a temperatura de entre 40 e 42 graus, manter de 2 a 5 minutos, né? O resultado ele vem. E durante essa aplicação, o que acontece? Essa temperatura excessiva, quando estimula a contração a acontecer, faz com que ocorra a liberação dessas proteínas, né? Algumas proteínas de choque, especificamente a HSP47. É essa proteína que vai estimular o fibroblasto a aumentar a produção de colágeno. Então, eu dou o estímulo, a paciente vai embora para casa e ela vai estar linda, maravilhosa, produzindo muito mais fibras. A gente vai ver daqui a pouquinho no estudo que mostrou aumento de 34,7% do estímulo sobre o fibroblasto em relação à produção de colágeno. Gente, é muito. Antes o colágeno, uma célula produzia 10 fibras de colágeno, depois de um tempo ela está produzindo praticamente 14. É muita diferença, né? A dosagem, gente, vamos lá. A gente tem que tomar cuidado com o quê? O tempo, né, então, de aplicação precisa ser suficiente para conseguir gerar aqueles efeitos. A temperatura atingida tem que ser adequada, né? Então, entre 40 e 42 graus. E a intensidade. Então, professor, eu estou lá passando, atingiu 40 graus. O que eu faço agora? Você provavelmente vai ter que mexer no seu equipamento em relação à intensidade para fazer o quê? Para conseguir manter entre 40 e 42 graus, não deixar aumentar essa temperatura. Por quê, gente? Se eu aumento a temperatura, eu denaturo o colágeno por completo, eu destruo a fibra colágena. Então, isso não é legal, eu posso estimular a flacidez. Se eu faço a aplicação e não atinjo a temperatura, eu também vou manter o colágeno. Lembra na primeira situação, 38 graus, o tecido fica o quê? Mais elástico. Eu quero isso na flacidez? Não quero, né? Então, alguns cuidados a se tomar durante a dosagem. Como que a gente vai fazer essa aplicação? Então, remover qualquer tipo de metal, higienizar, delimitar a região com lápis e fazer o uso do gel glicerinado ou glicerina. Tá? Então, aí, para a radiofrequência, tem que ser gel glicerinado ou glicerina, não é gel que se usa, tá bom, gente? Se for radiofrequência capacitiva, queima o paciente, utilizando o gel, tá? A técnica de aplicação, então, é feita por meio de movimentos circulares, né? Então, vai fazendo ali movimentos circulares, de forma a atingir a temperatura, evitar paradas para que não ocorra as queimaduras, né? E é muito interessante isso aqui, ó. Estou passando, mas calma aí, volta lá. Gente, aqui tem uma questão que eu vou levantar rapidinho, ó. Faltam 10 minutos, eu acho que vai dar tempo.
em relação à chegada da radiofrequência aqui no Brasil, né? Então, há uns 9 anos atrás, a gente começou a ver alguns equipamentos de radiofrequência, e eu viajava muito dando treinamento para a empresa de locação, e eu ouvia muito, tanto das profissionais quanto de pacientes, assim: ai, não gostei do resultado, ai, eu já fiz e não achei legal. Eu pensava, minha gente, mas como assim, né? O resultado ele aparece na hora. A gente até costuma fazer um lado do rosto, mostrar para a paciente e depois fazer o outro. E daí, gente, eu comecei a perceber que o que acontecia era o seguinte: o pessoal fazia radiofrequência, quando chegava aos 40 graus, desligava o equipamento, porque não era para chegar em 40 graus. Mas não é em 40 graus que começa o efeito? E daí eu comecei a entender que estava faltando um pouquinho de conhecimento no meio. Comecei a estudar. Não, vamos lá, eu quero dominar, eu quero ensinar direitinho, né, gente? E, enfim, eu percebi que esse descontentamento hoje diminuiu demais. Por quê? O pessoal está se especializando, está correndo atrás, está se informando, né? Então, isso é muito legal que isso está mudando. Aqui um breve vídeo, olha que legal. Olha, passando a radiofrequência sobre a pele, aquecendo a derme, um pouquinho ali a superfície da hipoderme. Olha a derme, as fibras colágenas começam a se contrair, elas vão começar a tensionar a pele de forma que a ruga ameniza. E olha aquele efeito a longo prazo. O fibroblasto aumenta a sua produção de fibras colágenas. E o resultado disso, gente, o que é? Uma pele bonita, né? Uma pele tensa, com menos flacidez. Então, o resultado ele vem, né? A gente viu que a gente trabalha com fisiologia dos tecidos, né? A gente dá um estímulo e o tecido é quem vai fazer o trabalho. Então, é algo real, tá, gente? Aqui alguns resultados, né? Eu trouxe esse resultado aqui desse estudo, é o estudo de Tanaka. Eu achei legal porque a maioria dos trabalhos de radiofrequência vinham trazendo dados em relação à fibra colágena. E Tanaka ele quis investigar qual era, na verdade, o comportamento em relação à produção de fibras de elastina, né? E ele percebeu que ocorre um aumento da produção dessas fibras também, né, pelo uso da radiofrequência, pelo tratamento com radiofrequência. E, para quem não sabe, as fibras de elastina, elas são altamente higroscópicas, então elas têm uma afinidade muito grande com a água. Consequentemente, acredita-se que, se aumenta a quantidade de fibras de elastina, melhora também a hidratação. Mas o resultado mais legal que eu gosto de mostrar em relação a esse trabalho de Tanaka, 2014, é essa questão aqui, ó, que está em vermelhinho. O que esse estudo mostrou? Que a hemiface que não recebeu o tratamento também manifestou uma sutil melhora quanto à flacidez. E daí eu deixo uma pergunta para vocês, futuros pesquisadores, né, os alunos futuros pesquisadores da área. Será que a radiofrequência ela não gera um efeito sistêmico? Ou será que ela não gera um efeito nos tecidos mais próximos, né? Então, estou fazendo uma hemiface. Será que a outra hemiface, mesmo não tendo um aquecimento do tecido, pela passagem do campo eletromagnético, será que isso não estimula também esse tecido? Então, uma pergunta que eu deixo aqui para vocês. Vocês entenderam isso que eu falei? Fez de um lado, melhorou do outro. Por quê? Né? Então, fica uma pergunta aqui. Pode ser que sim, né? Este outro estudo de Boisnick foi um estudo muito legal, que eu amei ter encontrado. Ele é de 2017, super recente. E o que ele mostrou, gente? Se vocês observarem, eu vou apontar aqui, ó. Olha o que acontece nessa parte de baixo em relação aqui à parte de cima. A gente percebe um aumento em relação à densidade, à quantidade de elastina produzida. No entanto, cadê? Gente, eu quis deixar tudo isso escrito mesmo para quem quiser tirar uma foto, tá? Porque é um estudo super legal. Olha o que esses pesquisadores conseguiram fazer. Eles conseguiram, por meio de uma análise histoquímica, que passou por um processo histoquímico, as fibras velhas
se manteram intactas e as novas foram solubilizadas. Então, vamos lá. O que acontece? Eles pegaram o tecido após a aplicação da radiofrequência, fizeram ali todo um tratamento dentro de laboratório e eles conseguiram solubilizar as fibras novas, né? Então, eles conseguiram ver realmente quanto de fibra estava sendo produzido a mais comparado ao tecido que não recebeu o tratamento. Então, isso aqui é um dado real. Professora, quanto que aumenta a produção de colágeno? Foi comprovado cientificamente, gente. É como se fosse lá, pegasse o tecido e contasse. Realmente, olha que legal esse aumento. Aumentou a produção de colágeno, né, em 34,7%. É muito, é muito. Eu quero ter radiofrequência em casa, né? Não é isso que está passando aí na cabeça de todo mundo? Como dizem as minhas alunas, tem uma aluna lá da pós em Taubaté, que ela, professora, eu quero comprar uma radiofrequência para deixar no meu banheiro, eu vou acordar, vou passar a radiofrequência, depois eu faço tudo. Né? Então, achei super legal eles conseguirem quantificar, particularmente, é o primeiro estudo que eu vejo conseguindo quantificar o real efeito sobre o fibroblasto que a radiofrequência traz. Tá? Opa! Esse outro estudo, gente, está acabando aqui, mas vai dar tempo, hein? Esse estudo é muito legal. Quem aplica a radiofrequência aqui? Quem aplica? Tem 1, 2... Então, o que acontece? Esse estudo, ele mostrou que, após a aplicação de radiofrequência, eles continuaram observando qual que era a temperatura da pele. Então, aplicou, terminou, vamos continuar controlando a temperatura dessa pele. O que mostrou? Mulheres que participaram do estudo, que mantiveram a temperatura local por maior tempo, por mais tempo elevado, tiveram um resultado melhor. O que isso significa? Que quando eu termino a radiofrequência, eu venho com o sabão para borrifar no meu paciente higienizar, eu resfrio essa pele. O que o estudo mostrou? Que aquela pele que se mantém por maior tempo aquecida tem um resultado melhor. E aí, eu vou esfriar o tecido depois da aplicação da radiofrequência? Eu nunca mais fiz isso depois que eu li esse artigo. Então, um dado super novo, tá, gente? Super legal desse estudo. Aqui algumas referências que foram utilizadas, o que eu digo para vocês, né, em relação à dermatofuncional, especificamente a parte de eletroterapia, que eu gosto muito de falar, de trabalhar, é que, aqui no Brasil, nós temos várias empresas produtoras de equipamentos, né? Então, Ibramed, MMO, HTM, eu estou falando os nomes mesmo porque vocês vão entender o que acontece. Quem vocês acham que trabalham nessas empresas desenvolvendo esses equipamentos? Quem vocês acham? Gente, é fisioterapeuta. Não é o físio que usa? Quem mais entende disso do que o fisioterapeuta? Então, acho super legal as empresas brasileiras estarem investindo em novas tecnologias. E, para quem não sabe, existem tecnologias no Brasil que não existem em nenhum lugar do mundo. Então, nós somos pioneiros nos equipamentos de eletroterapia, especificamente, vou falar aqui, voltados para a parte de dermatofuncional. Isso significa que nós, fisioterapeutas dermatofuncionais do Brasil, estamos com um pezinho à frente. Né? Então, tem tecnologia aqui que, às vezes, eu converso com o técnico, né? Tenho esse acesso a alguns técnicos, eu acho super legal, eu tenho que perguntar, olha, mas não está batendo com o que eu encontrei num artigo assim, o que acontece? Não, Gislaine, essa tecnologia é nossa, é nova, nós desenvolvemos, só existe nosso equipamento no mundo, olha que legal. Gente, de novo, então, vou finalizar aqui a minha palestra, quero agradecer a cada um de vocês pela presença, ficou tão cheio aqui, que delícia foi, né, estar com vocês nessa tarde, uma honra, um prazer. Eu desejo a cada um de vocês muito sucesso, espero que vocês vão para a dermatofuncional, a gente vai se encontrar aí, quem for fazer a pós lá na Estácio vai ser meu aluno ou minha aluna, e vai ser um prazer ter vocês como colega de profissão. Foi um prazer, meus queridos. Boa tarde.